8h36, estamos voltando com o Rádio Revista Cidade, ao lado do Clodoaldo Pereira, também do Valdomiro da Mota, aqui na parte técnica o Adriano Machado e o Matheus França. Nosso convidado de hoje é o Dr. Oswaldo Quirino de Souza, neurocirurgião, médico do Hospital de Azambuja, e também hoje ele que é o coordenador do curso de medicina da Unifeb. Está aqui para falar de todos esses assuntos. Bom dia, doutor Oswaldo, tudo bem? Bom dia, Dilei, bom dia a todos os amigos aqui presentes. Como você sabe, sempre um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, mas o assunto principal que a gente trouxe aqui, o doutor Oswaldo, e que a gente já havia, inclusive, adiantado que nós falaríamos com ele sobre isso, tem a ver com os distúrbios do sono. É um tema bastante interessante aí que foi cobrado aí por algumas pessoas. Poxa, Derlei, doutor Oswaldo, eu sei que ele já tratou de pessoas a respeito disso, já houve consulta sobre isso com ele, a respeito dos distúrbios do sono. Muita gente fala das doenças do sono, sei lá, se doenças, distúrbio está no mesmo patamar, né, doutor? O que o senhor poderia começar a dizer assim, basicamente, quais são os principais distúrbios do sono que comumente a gente observa aí na nossa sociedade? Bem, antes de mais nada, assim, é importante que a gente ressalte que o sono, durante muitos anos, ele foi negligenciado pela medicina. Era algo não muito valorizado, né? As pessoas sempre apresentaram doenças relacionadas ao sono e por causa do sono, e esses problemas eram levados, mas não realmente valorizados. O médico às vezes receitava um calmante e um medicamento cujo efeito colateral do medicamento era dar sono, então ele dava aquele remédio e a pessoa tinha sono e acabava dormindo algumas horas a mais e tal. Mas tem pessoas que realmente o sono era muito alterado e não conseguia resolver com isso. E depois, com o passar dos anos, começou a haver a associação do sono com outras doenças, a associação do sono com acidentes automobilísticos, acidentes com moto, tanto que nos Estados Unidos há documentos, há estudos mostrando que praticamente 60%, 70% dos acidentes são provocados por algum distúrbio do sono. Ou a pessoa que não dormiu direito, ou a pessoa que está com sonolência excessiva durante o dia, ou a pessoa que está com fadiga, ou a pessoa que tem alguma parassonia, que é uma doença relacionada ao sono, né? E o que é o sono? O sono é, então, uma perda de consciência reversível, né, que ocorre em algum momento do dia, para que nós possamos, então, é como se fosse recarregar, né, as nossas baterias. E através, então, dessa definição, surgem, então, as doenças relacionadas ao sono. Então, tanto se você dormir demais, quanto se você dormir de menos, quanto se você tiver sonolência excessiva durante o dia, fora dos horários habituais, quanto se você tiver uma sonolência excessiva durante a noite, ou dificuldade de entrar no sono, ou aquela insônia que você acorda de madrugada e não dorme mais, são todos distúrbios do sono, e isso levado com o tempo, né, irá com certeza repercutir sobremaneira sobre o organismo humano. Mas cada situação dessa tem uma causa? Ou existe uma causa básica para tudo isso? A doença mais conhecida, o distúrbio mais conhecido é a insônia, né? O que é a insônia? É aquela incapacidade da pessoa dormir nos horários habituais. E há dois tipos de insônia. A insônia de início, aquela em que a pessoa deita e não consegue adormecer. E fica rolando na cama, e fica cheia de maus pensamentos, de ansiedade, né? Sabe que tem compromisso pela manhã e não vai conseguir dormir e fica muito angustiada. E há aquela insônia de manutenção, em que a pessoa chega em casa, às vezes 7, 8 horas da noite, cansado por causa de um dia exaustivo de trabalho. Ela adormece e dorme ali 2, 3 horas e depois acorda e não dorme mais. Tá? Então essa é basicamente os dois tipos. E para você tratar, você tem que saber identificar
quais são esses fatores, né? E também, né, a doença do sono, ela não precisa ser necessariamente uma doença cerebral. Ela pode ser, às vezes, uma doença sistêmica, que a gente chama, uma doença do corpo, que está se manifestando. Então, por exemplo, nas mulheres é muito comum, durante a menopausa, por alterações hormonais, em que as mulheres apresentam aquelas alterações de calor, aquelas ondas, aqueles fogachos, né? Ou então nos distúrbios da tireoide, em que apresenta o hipertireoidismo, que a tireoide começa a produzir muito hormônio e a pessoa começa a ficar extremamente agitada, inquieta, né? Acaba não dormindo e perde peso, e, enfim, tem outros sinais e sintomas associados, né? Então, cada caso especificamente tem que ser individualizado. Até para incluir, né, o ouvinte, né, ele pode participar, pode também fazer a sua pergunta, mas eu tenho uma curiosidade, eu acho que eu estou com a doença do sono, então. Aquela questão das pernas inquietas, isso é uma... Boa. Uhum. Sim, doutor, a síndrome das pernas inquietas. Isso pode acontecer durante... Perna inquieta, inclusive, quando está acordado ou perna inquieta? Deitado, você está querendo dormir, mas daí não... Às vezes é um sintoma que começa de noite, também, né, diga-se de passagem, foi muito desvalorizado ao longo dos anos. E há bem pouco tempo atrás, eu posso dizer que isso vem sendo valorizado e até teve uma nominação. Chama-se Síndrome das Pernas Inquietas, né? Porque durante também o sono, nós temos os movimentos das pernas, os movimentos normais, das pernas, dos braços, dos olhos, né? Inclusive o dos olhos faz parte da segmentação. Tem um sono em que você tem um movimento rápido do olho e tem um outro sono que você tem um movimento mais lento, né? E com as pernas acontece a mesma coisa. E existe um distúrbio que realmente começa na hora em que a pessoa vai dormir, que dá uma inquietação tremenda, assim, nas pernas, né? Tem que ficar mexendo, levantando, a sensação de queimação. Muitas vezes a pessoa tem que levantar e colocar um pano gelado, passar gelo, fazer alongamento, enfim, dependendo da intensidade, da gravidade, é uma situação muito desesperadora mesmo, né? E isso chama-se síndrome das pernas inquietas. Olha só. Né? E o tratamento dela não passa necessariamente por tratar o sono. É que ela provoca um distúrbio do sono, né? Mas ela tem uma outra abordagem terapêutica, vamos dizer, né? E aquele que dorme... pergunta, vou fazer diferente. Claro. Qual a maneira mais ideal de dormir? É de bruços? Olhando para cima? De boca aberta? De boca fechada? Respirando pelo nariz? Né? O que isso influencia na qualidade de sono? Bom, a melhor maneira, sim, que se tem é que você se sinta confortável e que tenha um sono relaxante e reparador, né? Que de manhã você acorde com a sensação de que você está descansado, né? Porque pode, às vezes, dormir a noite toda, ou imagina-se que está dormindo e acorda cansado no dia seguinte. Acorda cansado, com a sensação do corpo pesado, todo dolorido, né? Então, esse definitivamente não é um sono reparador, né? Então, uma posição que seria boa é decúbito dorsal mesmo, a pessoa deitada, de costas, com um travesseiro médio, confortável, não muito alto, nem muito baixo, num ambiente, assim, agradável, com boas condições de umidade, de ventilação e de ruídos externos, né? Melhor sem ruídos, né? E uma coisa importante, Dirley, talvez vamos entrar antes, se fosse entrar, é, na verdade, o ronco. O ronco, né, e a apneia. O ronco, todo mundo já sabe como é que funciona, né, mais ou menos. Predominantemente masculino, tá? Associado depois de um período da vida e geralmente associado assim, ao sobrepeso e ao uso de bebida alcoólica. Sobrepeso sobrepeso? Sobrepeso, sim. E ao uso de bebida alcoólica, porque o uso de bebida alcoólica faz diminuir o tônus muscular da língua e a língua cai, a língua vai para trás e faz uma obstrução da via aérea, né? Então, quando a pessoa puxa o ar, a língua está ali a obstruir a passagem do oxigênio. Isso, com o passar do tempo, vai levando uma diminuição da oxigenação cerebral, né? Acumula gás carbônico e a pessoa, então, acaba tendo aquela que se chama apneia.
do sono. Todo mundo já deve ter visto, né? Alguém ou algum relato, e inclusive há muitos casais que tem que dormir em quarto separado, porque um dos cônjuges não consegue suportar o ronco do outro, né? E aí a pessoa dá aquela roncada, ele puxa forte e dá aquela pausa. Aquela pausa pode chegar a 15, 20, 30 segundos até. Né? Aí depois ele recupera o ritmo. Então isso já está provado ao longo do tempo que como causa o aumento da incidência de AVC, acidente vascular cerebral, derrame cerebral, pressão alta, diabetes, obesidade, transtornos do humor, né? Depressão, irritabilidade, sonolência diurna, queda do rendimento do trabalho, queda da atenção e, consequentemente, aumento do número de acidentes. Isso é muito comum em caminhoneiros mesmo, sabe? O caminhoneiro chega, às vezes, muito cansado, né, toma alguma coisa, dorme e não tem um sono reparador. E durante o dia, então, ele fica muito sonolento e acaba dormindo ao volante, né? Verdade. Aqui eu quero mandar um abraço para a Marisete, está nos acompanhando, né? Mandou a sua mensagem. Vamos incluir aqui o ouvinte, né? Nessa discussão. Ela fala aqui, ó, eu tenho isso, não consigo dormir, minhas pernas não param quieto, não consigo controlar minhas pernas, é angustiante. O que eu faço? Ela está perguntando, doutor. Pois é, Marisete, esse é um problema médico, definitivamente, né? Que, como falamos há pouco, ele era pouco valorizado, ele era muito relacionado, assim, com a ansiedade, com o estresse, com o tipo de profissão que a pessoa fazia, com a falta de exercício físico, né? E isso tem várias abordagens, né? Tem desde aquele caso em que você só orienta algumas medidas, até aquele caso em que é necessário usar o medicamento. E por incrível que pareça, o medicamento que se usa para esse tipo de caso, é aquele mesmo medicamento usado na doença de Parkinson, aquela que dá aquele tremor, né? É um dos medicamentos é exatamente o mesmo. A causa disso é desconhecida, até agora não foi ainda identificado um único fator causal, mas a gente sempre orienta assim, primeira coisa, se estiver com sobrepeso, é a regularização do peso, uma atividade física leve e diminuir um quadro de ansiedade, né? Fazer alimentações mais leves à noite e o uso de meias elásticas para fazer uma certa compressão, né? E, finalmente, se não houver nenhum tipo de resposta, o uso de medicamentos. Né? Marisete, a verdade é procure alguém especializado. O ideal é que... né? Exatamente. Uma curiosidade, doutor, pois não, Valdomiro. O senhor falou com relação à posição do sono, mais confortável, né? Mas o mais confortável é o mais adequado? Eu digo, por exemplo, em relação ao uso de travesseiros. Às vezes a pessoa gosta de usar um, dois ou até mais travesseiros porque fica mais confortável, mas para o sono, para a própria questão do reflexo na própria coluna vertebral, né? O que seria o ideal nesse caso? O mais confortável ou o correto mesmo, para não ter esse problema também? O ideal é sempre que você possa respeitar as curvas naturais, fisiológicas do seu corpo, né? Então, uma posição de conforto da coluna vertebral, pela própria anatomia dela, seria ou o decúbito dorsal, como eu te falei, com um travesseiro mediano, né? Se você põe um muito alto, você vai fazer uma flexão muito grande do pescoço. Se você põe um muito baixo, você vai ter que fazer uma hiperextensão do pescoço. Então, um travesseiro mediano em que você consiga alcançar a altura aqui do ombro, né? Ou então o decúbito lateral, ou direito ou esquerdo, naquela posição fetal. Então, essas duas posições respeitam muito a própria anatomia já do corpo humano, né? Então, tecnicamente ou teoricamente, seriam posições que poderiam ser agradáveis para que a pessoa pudesse ter uma boa noite de sono. É que a gente vai se acostumando, né? Né? Vai pegando um hábito, né? Um certo vício de postura e depois é muito difícil mudar aquilo. Existem até equipamentos para o sono, para dormir. Por exemplo, eu já ouvi dizer que essa questão da respiração. Sim. Respirar pelo nariz e não pela boca, e já existe até equipamento que, dependendo do diagnóstico, a pessoa precisa utilizar até por conta da apneia. É verdade. Então, quando uma pessoa chega a procurar um médico, ou a família alerta, olha, nós precisamos procurar alguém mesmo,
é porque a situação já está num ponto dramático, né? Então, muitas vezes vai demandar, às vezes até uma cirurgia. Por exemplo, em crianças, você pode ver que tem muita criança que ronca e dorme já com a boquinha aberta, com obstrução nasal. Né? Então, essa criança, às vezes ela vai ter o formato do rosto já até mais arredondado, chama facies adenoidiano. Então, ela pode estar tendo um aumento, uma hipertrofia, uma hiperplasia da glândula adenoide. Então, ela tem que fazer uma cirurgia para tirar isso e libera a via aérea. E é impressionante quando isto é a causa, né, da dificuldade na criança, como a criança melhora. Às vezes a criança é levada por distúrbio do sono, mas você vai ver a criança acorda cansada, irritada, tem um mau rendimento escolar, tem mau relacionamento com os colegas, uma criança desatenta, não consegue fazer os deveres de casa. Depois de uma cirurgia, quando é bem indicada, a vida da criança melhora até o crescimento dela. Né? Quem faz essa cirurgia, doutor? Essa cirurgia é o otorrino. Ou às vezes o cabeça e pescoço, né? Um cirurgião de cabeça e pescoço. E também, depois em adulto, há casos em que há um estreitamento, uma estenose ali da orofaringe. O que é orofaringe? É a nossa campainha. Às vezes tem pessoas que podem reparar, a amígdala é muito grande. A amígdala são aquelas duas bolinhas que ficam do lado da campainha, que vivem infeccionando, né? Então, se a amígdala cresce muito, ela acaba restringindo a passagem do ar ali junto com a campainha e a pessoa fica um roncador. Então, às vezes, fazer uma cirurgia da amígdala também. Às vezes fazer uma cirurgia em que você abre o palato também ajuda, né? Mas e existem também, que alguns dentistas fazem, aqueles aparelhos intraorais, que é um aparelho para você manter a cavidade oral com mais espaço, né? Então, às vezes, um pequeno aparelho, uma simples medida odontológica pode resolver o problema. E, finalmente, existem esses aparelhos que são como se fossem respiradores, né? Você tem uma usina de oxigênio, pequena, portátil, você liga ela na cabeceira da cama, ela vai fabricar oxigênio e o paciente dorme com uma pequena máscara na face, né? E aí, quando ele faz a apneia, o aparelho tem uma sensibilidade que ele capta que a pessoa está acumulando gás carbônico e ele injeta oxigênio na pessoa. Então, ele vai puxando, fazendo aquela roncada, né? Aí ele dá a apneia, quando ele vai fazer a apneia, o aparelho coloca oxigênio para ele. Olha só. E aí ele acaba voltando e reassumindo a respiração normal, né? Como é que a gente sabe se um paciente usa isso ou não? Então, existe um exame chamado polissonografia. É um exame que assim, é feito de várias maneiras, mas a maneira mais tradicional é assim: o paciente vai, dorme uma noite na clínica onde se realiza o exame, né? Ele tem um quarto com uma cama confortável, com uma ventilação adequada, com condições adequadas de som, de umidade, né? Não toma remédio naquela noite e ele é todo monitorizado, coloca aqueles fiozinhos na cabeça como se fosse fazer um eletroencefalograma. E através dos parâmetros que vão ser informados por aqueles monitores, né, você define que tipo de insônia, quantas apneias esse paciente está tendo por minuto, como é que foi o sono dele durante as horas, se o sono foi efetivo ou não. Às vezes ele deu 6 horas de sono, mas pelo gráfico você olha que o sono dele está superficial. Então ele teve 6 horas de sono, mas teve 2 horas de sono efetivo. Então esse paciente está com distúrbio do sono. Então, através dessa monitorização, você consegue indicar o melhor tratamento. Se ele vai usar o aparelho intraoral, se ele vai fazer a cirurgia da adenoide, se ele vai usar esse aparelho por fora, para um respirador externo, assim, né? Então... São 8 horas e 55 minutos na audiência rotativa. Tem gente ligando o rádio nesse momento. Quem está lá na Rádio Cidade? O doutor Oswaldo Quirino de Souza está conosco nesta manhã de quarta-feira. A Elza está fazendo uma indagação aqui. Doutor, bom dia. Meu nome é Elza e tenho uma pergunta sobre a insônia e dores nas pernas. Eu sinto muitas dores nas pernas e insônia. Acordo 50 vezes na noite. Minhas pernas doem muito. Procurei um médico, me falou que é artrose. Estou tomando medicamento e não sinto melhoras. Devo procurar outro médico ou continuo tratando como artrose? A Elza está fazendo essa... Então, Elza, é importante a sua pergunta. Eu não sei exatamente a sua idade, mas você
pode estar lembrando bastante um caso de pernas inquietas, né? E a pernas inquietas, pela dificuldade que a pessoa tem de dormir, ela causa, como no idoso, microdespertares. Então você tem o sono leve e desperta por qualquer coisa, principalmente pela dor, né? Então eu creio que a artrose não é para doer tanto assim. A artrose provoca dor, mas geralmente dor ao movimento, aos esforços, né? Em repouso, a dor da artrose tende a melhorar e também a artrose pode provocar deformidades nas articulações. Então tem que ver se você já tem essas deformidades ou não, né? Tá? Sonambulismo é uma doença do sono, doutor? É uma doença do sono também, é. É uma doença importante em que ele faz atos, né? Absolutamente inconscientes durante o sono. É uma parassonia também, é um distúrbio, né? O sonâmbulo deve ser acordado? Pode, não tem problema nenhum, né? O que é mito, doutor? Mito, verdade? Porque... Não acorda não, pelo amor de Deus. Mas é verdadeiro dizer que... A gente vê em filme e tal, que o sonâmbulo, ele faz coisas que... por exemplo, eu assisti num filme que uma criança subiu num parapeito de prédio e ficou caminhando como se... Pode. Né? E aí, não acorda porque vai tomar consciência, vai se desequilibrar, vai cair. Não? Resguardando-se aí a proporcionalidade do perigo, mas é possível dizer que alguém pode ter uma semiconsciência de proteção mesmo dormindo? Ele vai fazer atos absolutamente involuntários, vai ter amnésia daquele momento mesmo, né? Mas ele está num estado de sono. Pois é, mas sem causar pode perder a noção. Ele pode perder a noção de perigo, assim, né? De se expor. E o perder a noção de perigo faz com que se sinta em segurança, é isso? Ele pode sair de casa, abrir a porta e andar fora no quintal, depois volta a dormir e nem lembra disso. Não lembra de nada, né? Isso é um problema. Isso é um problema, né? Assim como um outro problema que a gente tem nos idosos, né? Você deve estar, assim, já deve ter conversado com alguém que fala, eu não durmo nada a noite inteira. Pois eu não consigo dormir, eu não sei, minhas contas não sei o quê. Aquela desculpa, né, doutor? Tira o sono, lógico, né? Você coloca para filmar essas pessoas e você vê que elas dormem, né? Só que às vezes tem um sono extremamente agitado, um sono muito leve, com muitos... Tem gente que tem 180, 200 micro despertares, né? Quer dizer, então ela dorme, abre os olhos. Então ela fica com a sensação de que não dormiu. E aí ela vai no médico e diz, não estou dormindo nada. A família, não dorme nada, porque a pessoa às vezes desperta mesmo. Aí dá um remédio, não faz efeito, dá outro. Começa aquela troca de medicamento, aí é que começa o problema, sabe? Então, às vezes é uma questão apenas de orientação, né? Porque na medida que vamos envelhecemos, vamos precisando menos do sono também, né? Quando mais velho, menos sono? Menos sono a gente vai tendo, né? Porque qual é você a não tem científica para isso? Porque você tem menos queima de energia, você precisa de menos reparação, né? E também durante o dia você tem muitos cochilos, né? Durante o dia. Esses cochilos diurnos acabam atrapalhando o sono noturno, né? Então eu vou deixar aqui uma pergunta, fazer um intervalo comercial, vou deixar uma pergunta. O tal do cochilo, depois do almoço, que para uns aí é sagrado. Tem um amigo empresário que você conhece bem que... O soninho da beleza, né? Se ele não... E detalhes assim para mim, Leia, 15, 20 minutinhos só eu já fico bom. Se eu depois do meio-dia eu deitar na cama, eu fico até às 5 horas da tarde. E acorda... Então já evito de... Nem tem tempo para isso, né? Mas enfim, se fizer, para mim é complicado. São 8h59, vamos ao intervalo comercial. Estamos falando sobre os distúrbios do sono e eu acho que nós vamos ficar ainda muito tempo nesse assunto, porque tem muita dúvida que está chegando aqui no WhatsApp. Aqui no Facebook eu estou lendo aqui que tem gente fazendo pergunta também para o Dr. Oswaldo Quirino de Souza. Depois do intervalo a gente volta. Na Rádio da Informação, Rádio Revista Cidade. Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta, faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão.
Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você sabe qual a melhor maneira de torcer para o seu time do coração? Chegou o Palpitão. É muito fácil de participar. Primeiro, escolha o campeonato desejado. Realize o seu cadastro. Selecione onde viu a divulgação do Palpitão. Escolha o seu time do coração neste campeonato. Cadastre os seus palpites. Pronto! Agora é só reunir os amigos e se divertir. Ah, não se esqueça dos prêmios. Sendo palpiteiro VIP, você concorre a uma camisa oficial do time do coração por rodada e vale compras para os primeiros da classificação geral. Palpitão, a melhor maneira de torcer para o seu time e ainda ganhar prêmios. Apoio Rádio Cidade. A Cidade é uma rádio completa. Completa porque oferecemos uma estrutura com várias plataformas de entretenimento, informação e prestação de serviços à comunidade. Completa porque estamos no rádio, no computador e no celular com som e imagem. Completa porque estamos conectados em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, além de WhatsApp. Completa porque oferecemos o site com informações atualizadas de Brusque e da região. Completa porque acompanhamos o futebol de Brusque dentro e fora de campo, em todos os campeonatos. Completa porque somos a única emissora que transmite um jornal com som e imagem, até mesmo link ao vivo, com nossa reportagem externa. Completa porque temos uma equipe de profissionais que informa, que traz alegria e emoção no dia a dia. Completa porque temos do outro lado pessoas como você, ouvinte e internauta da Rádio Cidade, que nos completa onde você estiver diariamente com seu carinho e sua audiência. Cidade, uma rádio completa. Na Calçados Javaerd. Venha conhecer as tendências Primavera-Verão 2020 em calçados e o lançamento exclusivo da Coach Fitness na linha confecção esportiva. Tudo parcelado em até 6 vezes no crediário ou em até 12 vezes no cartão. Estamos lhe esperando. Calçados Javaerd. Você conhece e confia. Erenita Gor, distribuidora de gás. Tem tradição pela sua qualidade e ótimo atendimento. Erenita Gor, distribuidora de gás. Com depósito na Rua do Cedro, 671. Se faltar gás, ligue e peça o seu. 3351-2189 ou 3355-0189. Erenita Gor, distribuidora de gás. A confiança e seriedade que sua família merece.
Quer pagar o IPTU de Guabiruba com 20% de desconto? Pague em cota única até o dia 16 de março e aproveite. Parcelar fica melhor para você? Então não esqueça do vencimento da primeira parcela, 16 de março. Pagamentos em cota única até 15 de abril, o desconto é de 10%. Para quem não retirou o carnê, ele está disponível no site guabiruba.sc.gov.br ou na Prefeitura de Guabiruba, 3308-3100. Liquida Sol da Ótica Moderna. Os últimos lançamentos em óculos de sol das melhores marcas com descontos incríveis. Todos os modelos com até 70% de desconto e em até 10 vezes sem juros. Ótica Moderna. Seja você todo dia. Em Brusque, Guabiruba e Nova Trento. Fique ligado, agora o Rádio Revista Cidade tem transmissão em vídeo. Acesse rc.am.br ou assista pelas nossas redes sociais, Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube Rádio Cidade Brusque e desfrute de um conteúdo especial feito para você. Rádio Revista Cidade. Revista Cidade, na Rádio da Informação. 9h06, 9:06, notas de falecimento, informa o SC Convênios Class. O falecimento de Carlos Vecchini, morador do bairro Santa Luzia, aos 90 anos. Faleceu ontem, às 17h47. Velório acontecendo na capela mortuária do bairro de Águas Claras e o sepultamento no cemitério de Águas Claras em horário a confirmar ainda pela família. O falecimento de Luciane Pinotti Cop, popular preta, moradora do bairro Santa Luzia. Faleceu aos 54 anos ontem, às 3h20 da tarde. Sepultamento logo mais às 10 horas, velório acontecendo na capela mortuária do bairro de Águas Claras. O falecimento de Jonathan Delandré de Paula, morador de Blumenau. Ele faleceu aos 21 anos de idade, foi uma das vítimas do acidente de ontem na rodovia Ivo Silveira. Acidente que ocorreu, a morte que ocorreu às 13h50. Velório em Blumenau e sepultamento em horário a ser confirmado. O falecimento de Wilson Adriano, morador da Travessa Lagoa Dourada, aos 70 anos, ocorrido no dia 16. Ele foi sepultado anteontem, às 3 da tarde, no cemitério municipal Parque da Saudade. Noticiamos com pesar os falecimentos de Wilson Adriano, aos 70 anos, de Jonathan Delandré de Paula, aos 21 anos, de Luciane Pinotti Cop, popular preta, aos 54 anos, e de Carlos Vecchini, morador do Santa Luzia, aos 90 anos. São 9h08. Estamos aqui com o Dr. Oswaldo. Só rapidinho, só para complementar, o velório, o sepultamento do Carlos Vecchini será às 15 horas. Está confirmado. Está confirmado, às 15 horas hoje. Perfeito. Muito bem. Estamos aqui com o Dr. Oswaldo Quirino de Souza. Você que chegou agora, ligou o rádio agora, ou está na internet, na transmissão por vídeo, estamos falando sobre os distúrbios do sono. Tem pergunta aí, ô... Tem, a Valdete, ela está participando, ela fala bom dia a todos da Rádio Cidade, estou com deprê. E manda um abraço a este anjo, que é o Dr. Oswaldo, ele é muito especial, e ela faz uma indagação, que eu pergunto para ela, tá com deprê mesmo? Ela me explicou. Olha, pergunta para ele, quando a pessoa dorme e acorda com todo mau humor, sempre mal-humorada, toma remédio para dormir, toma, e não dorme. O que está acontecendo, doutor? Bom, uma das causas mais frequentes também da insônia é a depressão, realmente, e que a pessoa fica muito tempo na cama durante o dia e ela acaba, né, ou por alterações dos hormônios, ou mesmo por dormir durante o dia, por ação medicamentosa, então chega à noite ela não tem o sono noturno, né? Essa é uma das causas. Outra causa é a ansiedade. As pessoas que são muito ansiosas, elas têm um
uma liberação maior das chamadas catecolaminas, principalmente adrenalina, são pessoas mais aceleradas, né? E elas não conseguem parar. Então, de noite, ela está ainda sob efeito de muita adrenalina, e a adrenalina também é um estimulante que inibe os hormônios que começam a ser produzidos na hora da gente dormir, né? Bernadette, eu vou tentar fazer a interpretação aqui. Se for tão ruim, você pode vir aqui e me dar uma coça, né? Olha aqui, ó. Meu nome é Bernadette. Queria saber sobre ter pesadelos durante o sono. Já tomo um medicamento para ansiedade para melhor dormir. Mas se deixo de tomar, tenho pesadelo já no primeiro momento que eu adormeço. É muito ruim. Chego até a gritar para alguém me acordar. É uma sensação muito ruim. O que eu faço, doutora? Eu gosto do Clodão pela interpretação. Ele faz a leitura e interpreta bem. Parabéns, Clodão. Os sonhos é interessante. Tem uma modalidade de sonho, chama sonhos vívidos, né? Sonhos? Vívidos. E que a pessoa vive com realidade. Esse tempo atrás atendemos uma pessoa que quebrou o braço durante o sono. Ela imaginou que estava pulando de uma sacada e pulou mesmo da cama. E pulou em queda livre, caiu, fraturou o braço. E os pesadelos também podem ocorrer desta maneira, você viver como se aquilo fosse a mais pura realidade e entrar até em desespero mesmo, né? Que coisa impressionante. Sonhando que estava pulando de uma sacada, pulou da cama e quebrou o braço. Sonha que está sendo perseguido, assim, às vezes por um assaltante, né? E que está em perigo. E tem diferença de sonho e pesadelo? O sonho você pode sonhar com coisas agradáveis, assim, né? Geralmente são desejos, quase sempre é desagradável. O pesadelo quase sempre são coisas desagradáveis. Isso vai depender, assim, do momento que você está passando, como é que foi o teu dia, né? Geralmente o sonho vai ser uma expressão, uma tradução daquele seu dia também, né? E uma outra coisa interessante, uma teoria que existe, né? Que é a teoria... Deixa o Valdomiro. Deixa o Valdomiro acertar esse nosso microfone aí. Estamos em testes ainda, doutor, nesses dias aqui, então isso acontece. A teoria psicanalítica, que criada por Freud, que o sonho é uma das vias de acesso ao nosso inconsciente, né? A nossa mente seria formada por 3 partes. A parte do nosso ego, que é a parte consciente, a parte do superego, que são os nossos valores morais, principalmente os valores adquiridos de casa, né? Aquilo que o nosso pai e nossa mãe ensinou. Isso é certo, isso é errado. Isso é o nosso superego, né? E o nosso inconsciente, que são aquelas coisas que nascem com cada ser humano, que leva às particularidades e que vai depender, assim, da bagagem genética que ele traz e das experiências que ele foi tendo no dia a dia, né? Uma das formas de acessar o inconsciente é quando você faz, às vezes, uma brincadeira, querendo dizer uma verdade, ou quando você está conversando, você quer falar uma mentira e acaba falando a verdade, você se engana, né? Chamado ato falho. E outra forma seria através dos sonhos. Então, existem, né, teorias sobre a interpretação dos sonhos. E isso aí é muito particularizado, quer dizer, se você está num tratamento analítico ou psicanalítico, você pode dividir com o teu analista, o teu analista, aquilo que você sonhou, e vai ser interpretado à luz do contexto em que você está vivendo, vai ser contextualizado, né, de acordo com o momento que você está passando. Deixa eu registrar aqui. Deixa eu só sabe que o nosso ouvinte, ele contribui com a produção do nosso rádio Revista Cidade, né? Mas você me permite ler o que os ouvintes aqui do Sem dúvida, mas nós temos uma informação do Wanderson. O Wanderson mandou um áudio, e esse áudio, eu acho que ele está no trânsito e é importante. Vamos ouvi-lo. Bom dia, jornalismo da Rádio Cidade. Então, aconteceu alguma coisa aqui na frente do Venzon, sabe, aqui do Venzon Mercado, ali naquelas casinhas. Deve ter acontecido alguma coisa feia ali, porque tem 2 carros do bombeiro e um caminhão e um carro de polícia. Eu acho que deu alguma coisa ali e tá acontecendo agora. Passei na frente, parei ali para fazer umas entregas, daí eu vim. Aí eu tô avisando a reportagem. Se vocês quiserem vir dar uma olhada. Tá bom, Vanessa, obrigado. Para Camila, né? Já vamos pedir para Camila averiguar, né? Averiguar aí essa situação. Bom, a Maria, obrigado pela informação. Isso é o ouvinte participando ativamente, interagindo conosco e nos ajudando a fazer o jornalismo da Rádio Cidade. A Marisa Fátima Comper Fischer, bom dia, parabéns pelas explicações. Tenho síndrome
das pernas inquietas. Às vezes penso que vou surtar. Jogo as pernas para todo lado, é terrível. Tá fazendo essa observação aqui, baseado há pouco a gente falou sobre essa questão de mexer as pernas durante o sono. Sim. A Alzira Petruski: eu tomo remédios para dormir já há anos. Isso prejudica, doutor Oswaldo? Então, como eu falei no início, durante muitos anos essa questão da insônia foi negligenciada, extremamente relacionada com a ansiedade. Então, não dormia porque estava ansioso. Então, se receitava muito os ansiolíticos. Dentre esta categoria, os benzodiazepínicos. Quais eram? Era o Lexotan, o Bromazepam, o Valium, né, que é o diazepam, o Lorazepam, enfim. Então, tem uma geração aí que acabou ficando muito dependente desses medicamentos, né? O problema é que esses remédios, eles acabavam dando sono como um efeito colateral. E eles não tratam e não tratavam a causa da insônia, eles tratavam apenas um sintoma, né? Então, a pessoa está ansiosa, para diminuir a ansiedade, tomava o remédio para diminuir o sintoma e acabava dormindo. Então, esses remédios, com o tempo, passam a dar tolerância, quer dizer, com o passar do tempo, você precisa de uma dose cada vez maior do medicamento, né? E esses medicamentos reduzem a atenção. Então, começou-se a estudar até que ponto eles poderiam interferir, assim, com a memória, né? Então, os estudos ainda estão muito no início, né? Não tem nada que você possa cientificamente comprovar com uma associação desses medicamentos com qualquer doença da memória, que nem doença de Alzheimer ou outras demências, né? O fato é que quando você toma um medicamento desse, evidentemente que a tua atenção fica diminuída, né? Então, hoje a classe mais moderna de medicamentos são aquelas que fazem a indução do sono. Quer dizer, ela ajuda você a pegar no sono e o teu corpo vai assumir o teu sono normal depois daquilo, né? Então, antes de você pensar em medicamentos, eu não sei se vocês vão perguntar daqui a pouco, né, quais seriam algumas dicas assim para tratamento, mas a higiene, né, para o sono, né? Então, uma das primeiras medidas para você ter uma boa noite de sono, uma higiene, né, do sono, ter sempre horário para dormir e horário para acordar. Mesmo que seja sábado e domingo. Então é ruim um dia você ir dormir meia-noite e acordar 6 horas, aí final de semana você vai dormir 2 da manhã e acorda meio-dia. Isso é ruim. Você tem que ter já desde muito tempo uma certa regularidade naquele horário, né? Comer antes de dormir também não é uma coisa muito boa, né? Tem que fazer as suas refeições habituais da maneira como você se sente melhor, mas evitar de comer para a digestão ser feita de noite, de madrugada, né? Tá? Depois de uma certa hora da noite também, você deve se preparar para dormir. Então, parar de mexer no celular, que a luz do celular estimula, e há projetos hoje para que você possa colocar uma certa luminosidade, luzes que vão induzindo você a ter mais sono, né? Que nem azul, por exemplo, né? Então, nos aparelhos celular. Não ver televisão, não pegar um filme, por exemplo, 10 horas da noite, um filme para ver um filme que tenha ação ou algum tipo de emoção, né? Então, se recomenda que depois das 8, 9 horas da noite, você já fique, se você tiver dificuldade para dormir, isso, né? Num local mais na penumbra, que você coloque, tenha um livro para você ler, de preferência uma leitura um pouco enfadonha, assim até, né? Se você quiser fazer alguma outra coisa, ouvir uma música, mas uma música mais tranquila também. E, importante, deixar o quarto sempre para o momento de ir dormir. Fazer tudo o que você tem que fazer antes, na sala, na cozinha, e o quarto sempre para a hora de dormir. Em estando no quarto, o quarto deve ser o mais silencioso possível, deve-se desligar todas as lâmpadas de LED, do rádio-relógio, da televisão, do ar-condicionado, que no ar-condicionado às vezes fica lá marcando a temperatura, aquele número, fica uma luz ali, né? Você acorda, está toda hora olhando para aquilo. Então, o quarto deve ser absolutamente escuro, silencioso, vedado, né? E com boas condições climáticas dentro do quarto, né? E somente para dormir. Uma dica importante também, se você acordar, né, durante a madrugada, não fica no quarto rolando. Com aqueles pensamentos, né, negativos, com aquela ansiedade de hora para acordar.
é preferível sair do quarto e ir para outro ambiente. Então, se você despertar, vai para a sala, vai para a cozinha, vai fazer alguma coisa, pega um crochê, pega palavras cruzadas, vai ver televisão, aí sim você vai ver um filme. E fica acordado até o momento em que você iria despertar normalmente. E daí, durante o dia, não durma. Não tenha cochilos durante o dia. Né? Você perguntou há pouco, o cochilo é importante? Para aquelas pessoas, né, que não têm distúrbio do sono, o cochilo é super importante. Né? Tem países em que já foi feito estudos que as pessoas precisam daquilo, que nem a Espanha, né? Tem a siesta e depois do almoço eles invariavelmente dormem, para tudo e eles vão dar aquela dormida, né? Então é uma questão cultural ali, né? Uma questão de costume. Mas para quem tem problema, não deve dormir durante o dia. Isso também é um alerta para os idosos, porque o que acontece? Os filhos falam, ele não dorme à noite, chega de noite e começa a ficar agitado, porque o idoso, ele tem um negócio chamado efeito sundown, efeito pôr do sol. Ao cair do sol, no final da tarde, ele começa a despertar. E durante o dia ele fica sonolento. Então você tem que manter ele mais tempo acordado possível durante o dia, né? 9h21. Temos perguntas aqui, doutor Oswaldo. Bom dia a todos, sou o Anselmo do Cedro Alto. Que possibilidade existe de desenvolver câncer prostático com relação ao sono? Ele está perguntando. Tem alguma relação, doutor? O sono está relacionado com várias patologias, com o surgimento de várias doenças, mas, Anselmo, essa especificamente em relação ao câncer de próstata, eu desconheço. A Luciana Foss está dizendo o seguinte, fez um texto grande aqui. Bom dia. Eu durmo bem durante... Eu não consigo interpretar como você. Eu durmo bem durante a noite. E quando acordo, tenho muito sono, um sono que pareço dopada. Chego a cochilar na máquina de costura e me sinto muito cansada, como não tivesse dormindo à noite. Como não tivesse dormindo a noite toda, onde acaba dormindo muito diminuindo muito a minha produtividade. Na costura, já procurei o médico, ele já trocou os remédios da pressão, também me passou remédio para tireoide, pois estava muito lenta, mas o sono nada de passar. Acho que volta aquela... Ela diz que dorme, ela diz assim, ó, eu durmo bem durante a noite. Ela não dorme bem. Não dorme bem. Pensa que está dormindo bem, né? Está vendo alguma coisa. Realmente, né, o ideal, ela é uma candidata a fazer uma polissonografia, para que se filme o sono dela, né? E é engraçado que as pessoas que falam que dormem bem, quando vê o filme, se apavoram, né? O que acontece durante o sono, a quantidade de movimentos, a pessoa que desperta muitas vezes, movimentos de braços, pernas. E quem fala durante o sono, fala a verdade? Quem fala durante o sono, fala a verdade. Tá preocupado. Você fala, né? Faz tempo que ele não dorme, viu, doutor? Doutor Oswaldo, quem fala durante o sono, fala a verdade? Não, às vezes depende do que você passou. É um mito, né? É um mito mesmo, né? Porque você pode estar falando, né? O nosso, como eu falei, o inconsciente, ele é atemporal, né? Atemporal. Ele pode estar diante de um fato que você passou no dia de hoje, te remeter a um fato que você viveu lá no passado, na infância, e as duas coisas se misturarem ali naquele momento, né? O inconsciente não sabe distinguir aquilo. Mas já aconteceu aí de amigo dizer que a mulher perguntar durante o sono o que estava acontecendo. Segura no dedo mindinho dele. Tem isso? Tá vendo? Olha aqui, ó. Lógico, o Moa tá aqui brincando, mas falando sério, ele fala: pai, acorde. Está na hora de tomar o seu remédio para insônia. Ele tá falando aqui. Ó, para esse aí que diz que dorme bem, talvez só trocar o colchão e o travesseiro. Como falei, as pessoas que têm dificuldade para dormir, né? Elas têm que tentar otimizar as condições dela dormir, né? Então, se ter um colchão adequado, um travesseiro adequado, sempre é melhor. Um ambiente no quarto silencioso, né? Adequado. E sobretudo, assim, a pessoa está com mais tranquilidade, né? Acho que o estresse realmente é uma das causas mais fortes de insônia mesmo, né? Tanto que a gente pede assim, né? Olha, se você está com dificuldade para dormir, buscar uma atividade física leve durante o dia, né? Também. O senhor acha, doutor Oswaldo, que
isso que está sendo dito agora, uma atividade física durante o cansaço durante o dia, não só em relação ao trabalho, mas a uma atividade esportiva, né? Isso contribui depois para o sono ou isso pode até piorar a condição do sono? Se você fizer atividade antes de dormir, isso pode piorar, porque dependendo da atividade que você faz, você fica ainda queimando energia, você ainda fica num estado de excitação muscular, cardíaca, né? Hormonal, suprarrenal, então você tem que preparar. Então o melhor é fazer durante o dia, né? Uma outra coisa interessante que as pessoas perguntam, e o banho? O banho, para quem tem dificuldade de dormir, deve ser feito até às 18 horas apenas. Tomar banho de dormir desperta para aquelas pessoas que já têm dificuldade de dormir. Essa questão de mito, né? Relaxa. Essa questão de mito. Relaxa. Não, se a pessoa, não é mito. Se a pessoa tiver, por exemplo, se você não tem dificuldade, você chega em casa, toma um banho e vai dormir. Tem gente que não consegue dormir sem tomar banho, né? Não, eu falar do mito. Fala assim, olha, não toma café, hein? O café tira o sono. Café, é isso, doutor? Exatamente, é. E tira mesmo? E tira mesmo. Então a gente recomenda para aqueles insones mesmo, que estão a fim de fazer uma mudança de padrão, né? Que tome café apenas na parte da manhã. No máximo, um café com leite até as 14 horas. Depois das 14, não ingerir nem café, nem guaraná, nem energéticos, né? E a bebida alcoólica é interessante também, porque ela pode ser um facilitador no início e depois ela acaba sendo um fator de dificuldade. A Ana Maria Pereira, ela fala, bom dia, doutor, sempre que como eu fico com muita dor de cabeça. Fiz muitos exames e não sabem por que desta dor, né? Mas tenho um tumor no cérebro, pode ser disso? Aí depende do tumor, aonde que ele é, o tumor, né? Às vezes tumores localizados na hipófise, por exemplo, podem alterar a produção de hormônios, né? Hormônios do sono. Então, eu não saberia te dizer exatamente porque faltam dados para avaliar, né? Uma avaliação dessa, ela tem que ser assim, holística, né? Tem que ser em conjunto com outros fatores, né? Isso como um dado isolado não ajuda muito. Muito bem, são 9h27h30, vamos fazer um intervalo comercial. Depois do intervalo a gente retorna para a sequência aqui do Rádio Revista Cidade, agradecendo aí a audiência das pessoas que aqui na nossa fanpage aumenta, né, dependendo do tema, aumenta, porque realmente é uma situação que causa bastante curiosidade das pessoas, que eu acho que tudo que foi falado até agora aqui, de certa forma acaba atingindo alguém. Pô, eu já passei por isso, eu passo, e o que a gente quer aqui justamente é buscar o entendimento para que a pessoa possa procurar o profissional e resolver o seu problema. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. Agora você pode usar a internet para abrir um boletim de ocorrência sobre maus tratos contra os animais aqui em Santa Catarina. É só você entrar na delegacia virtual, que é da Polícia Civil, e dá para fazer isso do celular mesmo. Você preenche todas as informações que vão aparecer aqui no portal e faz o registro. Depois de uma análise, aí vai ser feita uma investigação. E tem outros 11 tipos de boletins de ocorrências que você pode fazer aqui pela internet. É mais facilidade para você e mais segurança para Santa Catarina. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida.
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você sabe qual a melhor maneira de torcer para o seu time do coração? Chegou o Palpitão. É muito fácil de participar. Primeiro, escolha o campeonato desejado. Realize o seu cadastro. Selecione onde viu a divulgação do Palpitão. Escolha o seu time do coração neste campeonato. Cadastre os seus palpites. Pronto! Agora é só reunir os amigos e se divertir. Ah, não se esqueça dos prêmios. Sendo palpiteiro VIP, você concorre a uma camisa oficial do time do coração por rodada e vale compras para os primeiros da classificação geral. Palpitão, a melhor maneira de torcer para o seu time e ainda ganhar prêmios. Apoio Rádio Cidade. A Cidade é uma rádio completa. Completa porque oferecemos uma estrutura com várias plataformas de entretenimento, informação e prestação de serviços à comunidade. Completa porque estamos no rádio, no computador e no celular com som e imagem. Completa porque estamos conectados em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, além de WhatsApp. Completa porque oferecemos o site com informações atualizadas de Brusque e da região. Completa porque acompanhamos o futebol de Brusque dentro e fora de campo, em todos os campeonatos. Completa porque somos a única emissora que transmite um jornal com som e imagem, até mesmo link ao vivo, com nossa reportagem externa. Completa porque temos uma equipe de profissionais que informa, que traz alegria e emoção no dia a dia. Completa porque temos do outro lado pessoas como você, ouvinte e internauta da Rádio Cidade, que nos completa onde você estiver diariamente com seu carinho e sua audiência. Cidade, uma rádio completa. A Serve Máquinas tem o intuito de ajudar e facilitar o seu dia a dia, sempre pensando em você. Venda e assistência técnica, além de aluguéis de lava-jatos, roçadeiras, motosserras, entre outros equipamentos. Serve Máquinas, na Rua do Centenário, bairro São Luís. Telefone 3351-2413. A Saúde com Beleza apresenta o produto que todos estavam esperando. Truque, o tônico sexual do momento. Vamos aumentar o desejo de ser feliz utilizando 2 comprimidos por dia do Truque. É como diz o ditado, aqui está o truque. Além desta função, ele baixa o colesterol, os triglicerídeos, combate anemia, pressão alta, enxaqueca, depressão, ácido úrico, é digestivo, diurético e faz uma verdadeira revolução no aumento da atividade sexual. Truque é exclusivo da Saúde com Beleza. Para adquirir, ligue 3351-4611 em horário comercial, de segunda a sexta-feira. É sucesso! O pregão de guerra Boca Mafra Automóveis foi um sucesso e as condições jamais vistas em Santa Catarina continuam. Nesta sexta e sábado, pregão de guerra Boca Mafra Automóveis. Prorrogado até R$10 mil em bônus. Pregão de guerra Boca Mafra Automóveis. Nesta sexta e sábado, uma verdadeira experiência de compras. É nesta sexta e sábado, pregão de guerra Boca Mafra Automóveis em Brusque. Acesse bocamafra.com.br. Cidade. Fique ligado, agora o Rádio Revista Cidade tem transmissão em vídeo. Acesse rc.am.br ou assista pelas nossas redes sociais, Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube Rádio Cidade Brusque e desfrute de um conteúdo especial feito para você. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade.
Muito bem, estamos de volta com o Rádio Revista Cidade, conversando aqui com o Dr. Oswaldo Quirino de Souza, que é neurocirurgião. Tá bem meu som aí? Obrigado, Matheus. É neurocirurgião aqui em Brusque e também hoje é coordenador do curso de medicina da Unifeb. Para encerrar esse assunto relacionado aos distúrbios do sono, que evidentemente é um assunto que certamente a gente poderia estender mais, fica já aqui o convite, doutor, para o senhor voltar aqui e falar sobre isso, né? Que orientação o senhor passa, doutor Oswaldo, para aquelas pessoas que sentem que podem ter algum problema desses que foram mencionados aí? O que seria melhor para amenizar agora, nesse instante? Que o senhor já deu as dicas aí relacionadas a um momento certo para dormir, como se preparar, né? Mas para aquele que tem esse problema crônico aí, qual a orientação que é possível passar hoje? Bom, obrigado pela pergunta, ela é excelente, muito pertinente. A recomendação que eu teria, um alerta, assim, se você tem um distúrbio do sono, se você dorme mal, se você acorda cansado, com o corpo moído, né? Se você acorda muitas vezes durante a noite, se você tem dificuldade para pegar no sono, você está com um distúrbio do sono. Os distúrbios do sono devem ser sempre investigados, devem ser sempre valorizados. Por quê? Porque nós temos o nosso trabalho, nós estamos no trânsito o tempo todo, a gente precisa também, às vezes, de diversão, né? De lazer, e com o sono ruim a gente não vai fazer nada disso bem. O teu trabalho não vai render, você vai ter uma queda muito grande de rendimento, consequentemente pode diminuir até o teu salário. Você vai dirigir e você dirigindo, tendo uma má noite de sono, a chance de você provocar um acidente, se envolver num acidente é muito maior. E se você não dorme bem, você não vai ter disposição para fazer nenhuma atividade física, não vai ter disposição para fazer nenhuma atividade de lazer com a sua família. Então, não negligenciem, não deixem de lado as questões do sono. Lembre-se também que, apesar de ser assim, pouco valorizado, o sono está relacionado com o derrame cerebral, com o infarto agudo do miocárdio, com obesidade, com diabetes, com distúrbios do humor. Né? Então, você vê que o nosso corpo, ele é um só, ele está totalmente interligado, né? E aquilo que tiver fora, que tiver dissonante, que não estiver funcionando bem, tem que ser tentado, ao menos, ser corrigido, né? Eu tenho uma última pergunta, até para encaminhar, doutor. Nessa nossa correria desenfreada de todos os dias, buscando metas, né? A gente, às vezes, não se alimenta bem, né? Isso interfere no sono? Interfere também, né? A qualidade da tua alimentação, a gente sabe que tem alimentos mais pesados que devem, assim, ser evitados, que nem as gorduras, as carnes vermelhas, principalmente à noite, né? Antes de você dormir, porque são alimentos de difícil digestão e se você come à noite, você pode ter um trabalho, né, gástrico ali maior, roubando a energia que poderia estar sendo canalizado para o seu sono, né? Doutor Oswaldo, Unifeb, como estamos com as turmas do curso de medicina da Unifeb? Hoje nós estamos na terceira etapa já. Terceira fase. Terceira fase, perdão, né? Estamos entrando na terceira fase a partir desse mês de março, né? Isso, já começou. Já começou. O que isso pode trazer de benefício a médio prazo, a longo prazo para Brusque? Como é que, na qualidade de coordenador do curso, o doutor Oswaldo tem observado? Eu sei que essa é a tua menina dos olhos, né? É verdade. Você faz isso pela paixão do que pela questão econômica. É verdade. Né? Olha, estamos muito felizes com o curso de medicina. O curso de medicina veio para ficar, já está consolidado. Estamos conseguindo formar uma excelente grade de professores, né? Professores de alto nível estão vindo para Brusque aqui. Você está dando aula ou também só está na coordenação? Só coordeno por enquanto. Aqui a minha especialidade, a aula é feita nos semestres mais posteriores, né? Lá pelo 8º, 9º semestre, que é a parte de neurologia e neurocirurgia, né? Mas eu já tenho
um grande número de alunos que me acompanham no hospital. Agora não trabalho mais sozinho, está sempre com aluno atrás da gente. Tem bastante. Quem já esteve comigo no hospital, se tratando ali, já pôde presenciar que nós estamos sempre acompanhados com bastante alunos, né? Na cirurgia eles assistem às cirurgias, enfim. Né? E é uma coisa interessante que aconteceu aqui, por ser ainda uma cidade pequena, ter esse conhecimento maior, e por eu ser o coordenador e também estar dentro do Hospital Azambuja, então os alunos têm um pouco mais de facilidade de acesso, né, a todos os médicos, e eles já estão indo desde o primeiro semestre dentro do hospital, né? Mas uma coisa uma boa notícia, sim, que me agradou muito, ontem nós tivemos uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, com o Dr. Humberto Fornari, foi uma reunião excelente, assim, de grande proveito, e que neste momento nós estamos tentando formar os ambulatórios, né, que se chama. E os ambulatórios são os atendimentos de consultas para a nossa população. Então, o aluno do curso de medicina vai atender pacientes lá no que se chama do IESC, que são nos postos de saúde, e vai atender também na policlínica, e nós estamos montando uma estrutura de ambulatórios em outros pontos da cidade, né, para que os alunos possam entrar juntamente com os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, estendendo assim, aumentando sobremaneira o número de atendimentos diários para a população, né? E isso vai acabar melhorando o quê? Naquele gargalo que funciona no Hospital Azambuja, né? Eles fariam que tipo de atividade exatamente? Os ambulatórios são montados nas 4 áreas básicas, que é cirurgia geral, pediatria, ginecologia, obstetrícia e clínica médica. E também, agora, na medicina da família e do idoso, quer dizer, uma parte só para a medicina da família e do idoso e uma parte da saúde mental. Da saúde mental que é feita no CAPS, né? Então, no CAPS, hoje tem 2 médicos da prefeitura. Nós, levando os estudantes, nós queremos implementar lá outras atividades para aquelas pessoas que lá procuram o atendimento de saúde mental, né? E na parte de cirurgia geral, hoje tem algumas, me parece que são 177 consultas, isso poderia se aumentar sobremaneira. Então, o aluno atende aquele paciente com uma patologia que será cirúrgica, dá o encaminhamento e vai poder acompanhar a cirurgia deste paciente depois, ou no Hospital Dom Joaquim, ou no Hospital de Azambuja, né? Mas quando se fala de agora, ele está dando diagnóstico? Não é? Não, ele atende sob supervisão, ainda, porque um grande diferencial do programa daqui do curso de medicina é esse PBL, né, que é uma medicina baseada em problemas. Já desde o primeiro semestre, o aluno recebe uma situação problema, vamos dizer assim, situação problema, eu tenho um homem de 55 anos, né, com dor nas costas. Então, a partir deste mote, vai ser desenvolvido todo um trabalho durante a semana. Você vai ver todo o sistema musculoesquelético, vai ver o abdômen, você vai ver a parte de trabalho dele, a parte social dele, né? Ou então você pega uma adolescente de 15 anos que engravidou. Então, qual é? Um problema social, né? Problema social importante, o que está acontecendo na nossa cidade. Mas você também vai estudar, então, o desenvolvimento da gestação, você vai estudar todo o aparelho genital feminino, vai estudar também o aparelho genital masculino. E com isso você vai saber, então, que a anatomia, a fisiologia e as doenças daqueles aparelhos, já desde o primeiro ano. Então, quando você chega no terceiro para atender o paciente, você já tem uma noção muito grande das coisas. Aí você vai começar, já aprendeu a fazer a anamnese, que é aquela história, o exame físico do paciente, e vai fazer sob supervisão dos preceptores da Prefeitura Municipal, da Unifeb e de médicos do Hospital Azambuja ou do Hospital Dom Joaquim. Então, assim, isso nos deixa muito assim, felizes, porque vai aumentar assim, sobremaneira a quantidade e a qualidade de atendimento dos nossos pacientes na nossa cidade. Dentro de 5 anos, a gente vai ter praticamente toda a cidade contemplada com esse atendimento, sabe? E a ideia é fazer atendimento aqui no centro, lá no Santa Terezinha, lá no Azambuja, lá no Dom Joaquim, quer dizer, em vários pontos da cidade. Isso com o terceiro período? Nós estamos no terceiro período, agora já estamos com 120 alunos. Mas a participação nesse programa, nessa parceria com a Prefeitura,
Do terceiro período. A partir do 5º período. Do 5º período. A turma que está cursando hoje o 3º período, né? Semestre que vem cursará o 4º. E daí, em fevereiro do ano que vem, começam esses ambulatórios, já que vamos começar a dar o atendimento na cidade. Não. Mas essa turma que está no 1º e 2º período já estão nos postos de saúde aí da cidade, né? Perfeito. Num primeiro momento eles ficam mais ainda visitando as famílias, com cuidados básicos de atenção primária na saúde, né? Mas já estão no ambiente. Mas já estão no ambiente, já estão em contato. Quando eu fiz faculdade de medicina, a gente ia ter contato com o paciente a partir do 3º ano médico, só que você aprendia a anamnese, né? A fazer a história, o exame físico, que você tinha contato com o paciente. Os 2 primeiros anos eram só ciências básicas. E agora é tudo integrado, é tudo junto. Né? Então, o que é mais ideal? É muito, todas as metodologias de ensino hoje apontam que este é o caminho melhor hoje, assim, em termos de modernidade, para facilitar o aprendizado do aluno. Né? 9 horas e 45 minutos, eu tenho uma pergunta ao doutor Oswaldo, mas antes eu tenho uma mensagem aqui do Jackson, né, até quero ler essa mensagem, porque ele tem a Rádio Cidade como uma voz, né? Olá, bom dia. Se puderem me ajudar a informar a Celeste que aqui na minha residência caiu uma árvore nos fios da rede até minha casa e arrebentou todos os fios. Estou sem energia, geladeira descongelando, tentei inúmeras vezes ligar para a Celeste, mas não estou conseguindo. Moro na rua Valdir Gerati 97, no bairro Águas Claras. Obrigado. Jackson está dado o seu recado. Doutor Oswaldo, o que mudou da medicina lá da sua época para a época de hoje? Posso, antes a Marilene tá me cobrando, e com razão, porque eu acabei pulando aqui, desculpe, viu? Marilene Gripa, aqui no Facebook. Ela aqui embaixo registrou. Lê minha mensagem, vou ler, desculpa, Marilene. Ainda sobre o sono. Aí depois o doutor Oswaldo pode responder as duas aí. Ela está dizendo que toma remédio para dormir, mas só dorme de madrugada, mas durmo de madrugada, acordo com fome e como, e volto a dormir. Tenho fibromialgia, é isso? Fibromialgia. É isso? Fibromialgia, é isso? Isso. Está perguntando se ela possui esse problema. Marilene, realmente é um caso que tem que ser individualizado, né? Que você está com uma nítida alteração dos seus horários aí, né? Do teu chamado ritmo circadiano, que é aquele ritmo de funcionamento do nosso organismo, em que separa o dia da noite, né? Realmente o ideal não é comer à noite, né? Isso aí é uma coisa que prejudica bastante, né? Mas é comum em pacientes fibromiálgicos, né? E o fibromialgico é uma patologia ainda não muito conhecida, mas está muito relacionado, primeiro, ao sexo feminino e, segundo, a questões hormonais e, terceiro, a quadros depressivos, né? Então, um caso como esse seu, o ideal é que ele seja tratado por uma equipe multidisciplinar, né? Não adianta só aquele médico isolado que não vai conseguir resolver. Então você precisa de um atendimento, né, de um neurologista, de um fisiatra, de um fisioterapeuta, um psicólogo, um reumatologista, todos integrados, né? E um médico de sono, às vezes, para que possa readequar o teu organismo a uma certa normalidade, né? Que hoje ele está um pouco fora do compasso, né? E a pergunta que eu fiz, doutor, o que mudou na época que o senhor cursava medicina para a época de hoje? Olha, isso aí daria mais uma entrevista de longo tempo, né? Mas mudou primeiro essa abordagem, né, do ensino, a valorização do aluno, a participação do aluno. A avaliação do aluno hoje ela não é feita apenas pelo conteúdo, como qualquer profissional deve ser avaliado de uma maneira holística, né? Então a apresentação, a participação, a assiduidade, a frequência, o interesse e o conteúdo. Isso é uma das coisas que mudou. Mudaram os avanços da medicina, virou uma medicina mais tecnológica e menos humanista, que nós estamos tentando resgatar, né? A parte humanística da medicina, né? E o paciente mudou também, né? O paciente antigamente vinha depois de uma consulta, trazia uma dúzia de ovos para você, trazia uma galinha, né? Eu lá na minha querida pacata charmosa Pedra de Amolar, tinha o doutor Lavino, tinha o doutor Raul, tinha o doutor Marcos.
O interessante é que ele chegava e conversava com você. Né? Ficava ali conversando com você, porque ali ele já detectava o que realmente estava. Hoje o cidadão conhecia as famílias. Tem isso? Tem aquilo? Tchau. Mas hoje também o paciente mudou. Hoje o paciente já vem sabendo a informação, ele já consultou o Google e ele vem com o celular prontinho para bater uma foto, gravar a consulta. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? Isso vai fazer parte são coisas que nós vamos ter que aprender a conviver com essa nova realidade, né? Mas eu acho que sob o ponto de vista de informação é muito bom, porque o paciente hoje busca o acesso precoce às patologias, né? Mas ao mesmo tempo ele também não pode debater com o médico. Não, doutor, o senhor está errado aqui, está dizendo que tem isso. E deve fazer isso, mas, né? Mas a informação que ele tira da internet, ele muitas vezes leva como verdade. E aí ele chega a confrontar o médico e dizer, não, doutor, o senhor está errado aqui, está dizendo que eu tenho isso. É por isso que a gente sempre fala assim que daqui a pouco a máquina vai substituir o médico. Não, isso não vai acontecer, porque você pode até saber que aquela doença tem esse tipo de desdobramento. Mas quem que vai falar para você que você tem ou que você não tem, ou o prognóstico, e quem que vai ter a capacidade de te acalmar, de te acolher? É só a figura do médico mesmo, né? Então, a única coisa que a gente lamenta desse excesso de informação e dessa desumanização, né, que ocorreu, é essa coisa da judicialização, né? Hoje qualquer coisa judicializa, né? Então, lamentavelmente, você está numa linha de frente de um sistema, né, ainda complexo, o qual não existem soluções fáceis, né? Quem falar que tem solução fácil está mentindo. Geralmente essa solução fácil vai ser diagnóstico errado e soluções erradas, porque é um problema muito difícil, né? Mas é uma realidade com a qual nós temos que conviver cada vez mais, né, Dilei? Que bom que a informação está disseminada, né? Mas ela, como tudo, deve ser usado com muito cuidado, né? Então, nós estamos tentando preparar um médico diferente, como esse que ele falou agora, né? Assim, aquele médico que conhecia as famílias, aquele médico que sentava, que ouvia e, olha, vamos fazer isso. E muitas vezes só a palavra do médico já era suficiente, né? Não precisava nem medicação, né? É verdade. Quem já consultou com o Dr. Oswaldo sabe que a consulta com ele lá é demorada. Ele conversa, ele pergunta, porque e tem toda uma situação da rotina da pessoa também, né, doutor Oswaldo? E o que a gente vê em muitos lugares por aí, alguns médicos, é justamente isso, falta essa parte humana. Claro, o que você tem? Na verdade, o paciente mesmo está se avaliando, né? O médico só, com todo respeito aqui, eu já presenciei isso, né? E realmente falta isso, né, doutor? Essa conversa, fazer todos os exames, todos os procedimentos, mas às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, né? Na boa parte, né? Parte das vezes as pessoas querem ser acolhidas, né? Querem que você seja ao menos solidário, porque a gente não consegue melhorar a vida assim, das pessoas, não consegue curar muitas patologias, mas ao menos o paciente que te procura tem que saber que se ele precisar de ajuda, você está ali, que você está solidário com ele, que você pode tentar fazer alguma coisa, né? Pelo menos dividir a dor que ele está sentindo, né? Então, acho que essa é a função primordial do médico e que a gente quer resgatar, assim, com os nossos alunos aqui da Unifeb. Eu penso que esse curso de medicina da Unifeb chegou realmente em boa hora e o importante é que o poder público está buscando essa parceria, né? Isso é importante para o cidadão, para a sociedade de uma forma geral, principalmente aqueles menos assistidos e especialmente também para os alunos. Já essa convivência inicial aí com o problema. Sim. Que aí mais tarde, quando ele estiver formado e já tenha escolhido que tipo de especialização vai seguir, esse médico já sabe bem e vai ter isso que foi falado aqui ontem, o padre Silvano falou, essa desumanização que a gente está vendo em todos os setores da vida, e nesse setor principal, que é o setor da medicina, mais do que nunca é necessária essa humanização, né, doutor? Esse acolhimento, né? Exato. Eu sempre até brinco e exagerando, né? Porque se nossos alunos
Nós queremos que eles sejam médicos. Primeiro sejam médicos e depois possam ser doutores, né? Que ele seja médico, no toda a acepção da palavra, né? E se no final do curso eles ainda souberem fazer um diagnóstico, não, aí vão ser perfeitos, né? Que coisa maravilhosa, né? Muito bom. Vai ter cancha para esse pessoal aí. Vai ter cancha. Nós estamos insistindo realmente no retorno dessa parte humanística, nessa parte do acolhimento, da atenção ao paciente, né? Do curso de medicina da Unifeb? Eu acho que esse vai ser um grande diferencial, assim, né? Entre outros, né? Hoje nós temos outros diferenciais, é que boa parte dos treinamentos, principalmente os invasivos, são feitos com bonecos, né? Antes da gente fazer no treinamento dos bonecos, de pegar veia, que antigamente pegava um no outro, ou pegava no próprio paciente, né? Vai aprender a pegar, né? No modelo, né? Nós também teremos as simulações realísticas com os atores, né? Teremos atores que vão fazer os atendimentos. A situação de dar uma notícia ruim para uma família, a situação de dar uma notícia boa, a situação de estar enfrentando um câncer, a situação de decidir que não tem nada para fazer mais por aquele paciente, né? Todas essas situações, esses alunos vão ter uma vivência prévia antes de cair no mundo real, né? Como que a prepará-los para isso, sabe? Na sua história de vida aí como profissional, isso já aconteceu muitas vezes, tanto a boa como a má notícia. Sim. E cada qual uma preparação. Exatamente. E a reação? Olha, sempre muito difícil, né? Que eu sempre falava assim que no começo, quando a gente não era conhecido, sofria assim às vezes muita hostilidade, mas você é obrigado a compreender aquilo, né? Você imagina um pai ou uma mãe ser acordado 3 horas da manhã, chamado ao hospital, e chega lá, tem um médico que você nunca viu, chega para falar que o seu filho foi a óbito. Então você imagina o impacto que dá isso aí, né? Em algum momento alguém vai ser culpado por isso, e você está ali naquele momento para poder acolher essa família, para poder assim sentir a dor que eles vão sentir junto com eles, né? Então tem que haver um preparo, porque senão a gente como profissional desiste até também. Sim. Porque é muito pesado. Ou então pegar diante de uma criança que sofreu um acidente, ou uma criança com câncer grave, que tem poucos meses de vida, chegar e preparar aquela família para a perda que vão ter, né? Então tudo isso demanda muito preparo, né? Do profissional, demanda uma certa experiência, né? E que você também, como pessoa, né, tem o direito também de sentir esse tipo de dificuldade, né? Então a gente vai tentar, né, simular essas situações para que o nosso aluno saia um pouco mais preparado, assim, para esse dia a dia, né? Algo mais aí, Clodoaldo? Temos outros temas aqui, né? Só para encaminhar, até um ouvinte que participa, né? Ele tirou o seu tempo para mandar essa mensagem, a gente respeita. Bom dia, conforme conversei com a repórter Camila, a rua Hermínio Pavese, né? Estava assim, ele mandou fotos, enfim, lavaram a rua agora, mas o barranco nada de consertar. A boca de lobo que tem ali está entupida, já perdemos as contas de quantas vezes chamamos a prefeitura, né? O barranco que eles mesmos cavaram, né? Está caindo cada vez mais. Em nome dos moradores, peço ajuda antes que alguma chuva forte entupa tudo, né? Hermínio Pavese, lá no Santa Luzia. Exatamente. Aí ele mandou fotos aqui, enfim, a gente já está só fazendo esse registro. Perfeito. Nosso tempo acabou, 9h57. Doutor Oswaldo, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Rádio Revista. Tirei mais uma vez, eu que agradeço esse enorme espaço aqui que a gente sempre tem aqui. Um prazer rever você, os amigos todos aqui, sempre essa acolhida maravilhosa. Eu me sinto em casa aqui com vocês mesmo, né? E, claro, sempre me coloco à disposição de vocês para conversar aquilo que vocês acharem que eu possa contribuir aqui, não só, né, para a Rádio Cidade, mas para toda a nossa comunidade, né? E estou sempre também à disposição da comunidade. Agradeço sempre muito a Brusque pela acolhida que deu a mim e a meus familiares. Nós falamos em off aqui, né? Mas agora eu quero ao vivo
doutor, é correto dormir 6 ou 8 horas? O ideal é uma parte de 6 a 9 horas, com uma média de 7 horas, assim, né? Esse seria um sono reparador, assim, né? Esse uma média que está ao meu lado, ele gosta de dormir feito soldado, no chão. Tipo morcego, né? Só lembrar, né, que realmente as pessoas que têm problema do sono procurem ajuda, né? Eu acho que sempre há alguma coisa a ser feita, né? Uma das dicas que o doutor Oswaldo colocou há pouco aí, que vai servir para mim muitas vezes, não que eu tenha problemas crônicos em relação a isso, mas uma noite ou outra você acaba tendo esse tipo de situação em função do teu dia, mas isso que ele disse, não está conseguindo dormir, não fique no quarto, não fique na cama, vá para a sala, vá para a cozinha, vá para outro lugar, faça o que tem que fazer e se de repente o sono pode voltar, né? E assim, as pessoas, não durmo faz 3 dias, porque daí ela fica lá, acaba acordando mais tarde. Mas se ela fizer aquilo, horário para dormir, horário para acordar, acordou de madrugada, saiu do quarto, não voltou mais, vai chegar em algum momento em que o cérebro dela vai pedir para ela dormir, né? Não tem como isso. Um abraço, Valdomiro da Mota. Grande abraço, só uma informação rapidamente aqui, o ouvinte que mandou um áudio aí sobre bombeiro, polícia ali perto da cancha do Venzon, foi uma pessoa que faleceu lá. Foi uma morte natural, né? E então por isso que havia aí a movimentação lá, mas nada de não que a morte da pessoa não seja nada demais, mas nada de maior. Não foi um acidente, não foi nenhum caso pegando fogo, caso pegando fogo, só pra gente registrar esse fato então. Abraço. Um abraço, Clodoaldo. Um abraço e uma quarta-feira acima do ótimo. Grande abraço a todos. Amanhã de volta aqui com o Rádio Revista Cidade. Até mais. Você acompanhou